Muito bem, então, iniciando o nosso encontro, a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, temos a honra e a alegria de receber o professor Fábio Fonseca Figueiredo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nosso parceiro sempre aqui nas bancas, nas pesquisas, nos artigos, uma pessoa que está sempre trabalhando conosco nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, que é um novo caminho que o nosso programa está trilhando, que é trabalhar na perspectiva do que as políticas públicas podem nos proporcionar como uma ação coletiva para o alcance do desenvolvimento sustentável. Então, para que a gente não demore mais, a gente possa ouvir o que nos interessa, que é a fala do professor Fábio, eu convido a todos e a todas a se juntarem a essa reflexão, mas depois da fala dele a gente abre para perguntas e questões. Quero registrar a presença do professor Gil, que é o nosso coordenador do nosso mestrado. Ele passou por uma cirurgia recentemente, então ele está se resguardando, tentando não falar muito, por isso que eu estou aqui representando o programa, mas ele está aqui presente, ouvindo e participando desse momento. Então, professor Fábio, a gente quer agradecer imensamente a sua participação, aos convidados também que estão aqui, além dos alunos, alunas do nosso programa. Então, fique à vontade, a palavra é sua, e mais uma vez, muito agradecida. Eu que agradeço, professora Sueli, boa tarde a todos e todas, né? Fiquei muito honrado, né, que Gil me convidou, né? E, Fábio, que quer dar uma aula inaugural lá no nosso programa. Sou convocado, tenho que fazer, né, essa aula, né? Gil pedindo, a senhora pedindo, professora, é sempre uma alegria, né, poder de alguma forma cooperar com vocês, né? Também a recíproca também é a mesma, né? A gente sempre que precisa de alguma coisa de vocês, a gente recorre, e vocês sempre chegam tentando nos ajudar de alguma forma, né? Bem, então, a proposta dessa aula inaugural, dessa conversa que eu vou ter com vocês, né, é falar sobre esse tema que para mim é muito caro, né, porque eu sou ciclista, né, para começar, né. Eu sou ciclista urbano, eu ando, pedalo, muitas vezes eu vou a Fortaleza, vou muito a Fortaleza, por questões familiares, né, e eu levo minha bicicleta para Fortaleza, né, e pedalo para Fortaleza, mas também já pedalei por Natal, que é onde eu moro, né, já na pedalei por João Pessoa e a pedalei por Recife. Então, a aula de hoje, professora, a gente vai explicar um pouco como é que dá mesmo essas políticas públicas, né, nessas 4 cidades. A gente fez um estudo comparativo, né, é um artigo que está recém-publicado, eu posso depois passar, já tinha passado para a Gil, eu posso passar para a senhora também, professora. Esse artigo ele foi publicado lá no evento de Geocrítica, onde eu conheci o Gilcélio, né, que é um evento lá da Espanha, da Universidade de Barcelona, do doutorado na Geografia, né, de onde eu fiz meu doutorado, né. E aí a gente, enfim, publicou esse artigo e eu vou mostrar um pouco ele para vocês, tá bom? Rapidinho, né, eu acho que é importante falar para quem não me conhece ainda de onde é que a gente vem, né, porque quem está fazendo por aqui, né, ou enfim, quem sou eu? Eu sou economista de graduação, né, com doutorado justamente na geografia, lá na Universidade de Barcelona. Aqui, essas várias fotos com essas pessoas, né? É o pessoal do grupo de pesquisa, lá do nosso grupo de pesquisa chamado CEMAPA, que é Socioeconomia do Meio Ambiente e Política Ambiental, né? Lá, basicamente, a gente faz pesquisas relacionadas à área de sustentabilidade, né? E também a gente também tem uma veia forte no aspecto social, entender como é que essa sustentabilidade e como é que essas questões sociais, né, socioambientais, como é que elas, quais são os processos, enfim, como é que está passando isso na sociedade contemporânea de hoje. Então, essa galerinha toda aí, o Gil já conhece alguém, Gil já teve bancas comigo aqui em Natal, que eu já convidei ele, né, e ele conhece um ou outro que estão por aí, tá? Mas, enfim, aí a gente começa falando assim, eis que surge a máquina de correr, né? O que é a máquina de correr? Porque a bicicleta, quando ela surgiu, ela era chamada assim, da máquina de correr, né? A gente tem a primeira bicicleta que se tem notícia, claro, também há outras versões e tal, mas, enfim, é de 1817, portanto, a bicicleta ela entra no rol de uma invenção do século XIX, né? E competia com
cavalo, charrete, enfim, essas coisas, né? Era apelidada de máquina de correr, só para vocês saberem um pouquinho mais disso, né? Esse escocês de nome difícil, impronunciável, foi o primeiro que fez uma bicicleta com aqueles pedais, o que a gente tem hoje, né? O tipo da bicicleta que a gente tem hoje, né? No Brasil, a bicicleta chega no final do século XIX, né? Vindo da Europa, de pessoas que moravam na Europa, enfim, e aí ela aparece provavelmente no Curitiba, Paraná, devido à grande influência, grande fluxo de pessoas da Europa que vinha para Curitiba, né? Aquele movimento do Brasil que era de pessoas do meio da Europa para vir no Brasil para trabalhar, para substituir a mão de obra escrava, enfim, coisas do tipo. Então, só para vocês saberem um pouco de onde é que vem esse essa bicicleta, essa coisa que para mim é mágico, né? Para mim, eu vejo a bicicleta como algo mágico, uma coisa mágica de deslocamento, né? Mas a gente fala um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, aqui você fica até sem jeito para falar, né? Porque tem o professor Sueli por aqui, né? Então, fica até desse jeito, mas vamos lá, né? Eu coloquei para vocês, para a gente pensar um pouco, o que seria o desenvolvimento sustentável, do ponto de vista da sua noção, né? Se seria um conceito, uma recomendação de política pública, né? Ou mesmo uma noção, o que vem a ser exatamente o desenvolvimento sustentável, né? Como a gente sabe, né? Aquilo que a gente vê na quinta série primária, né? Ela surge, o desenvolvimento sustentável, ele surge para satisfazer a necessidade do presente, né? Da população presente, sem comprometer com as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as suas necessidades, né? É importante dizer que o documento, né, Nosso Futuro Comum, né, que é de onde vem a noção, o conceito, né, a recomendação de desenvolvimento sustentável, é um catatal desse tamanho, gigantesco, né? Mas para a gente só é passado essa partezinha aí, né? Mas o desenvolvimento sustentável, né, ela nasceu como eu coloquei, uma estratégia ambiental enfim, de preocupação ambiental entre os países, para que os países tentassem formular suas políticas públicas, né, visando colocar elementos da sustentabilidade, né, é importante dizer também por que surge o desenvolvimento sustentável, né, tem que procurar um pouquinho mais atrás, numa década anterior, né, nos anos 70, onde eu costumo dizer que houve a institucionalização da questão ambiental, né? Se antigamente você tinha a questão ambiental que ela estava restrita a algumas áreas das universidades, sobretudo as ciências ditas duras, né? Ciências exatas, né? As ciências ambientais, a partir da contaminação, né? E depois a gente vai retomar isso daí, né? Mas a partir da contaminação batendo a porta, né? Chuvas ácidas, por exemplo, contaminação de rios, etc. Então, a ONU, ela capta essa coisa de pensar meio ambiente, pensar desenvolvimento, né? E aí, a partir de então, o que eu chamo de institucionalização, né? O Veiga também fala isso. Dois conceitos chaves eu gosto de trabalhar quando eu estou pensando em desenvolvimento sustentável, né? Necessidade, ou seja, as essenciais dos povos do mundo que devem receber a máxima prioridade, né? Então, essa preocupação está contida nesse desenvolvimento, nesse documento Nosso Futuro Comum, né? E as noções de limitações, ou seja, estágio de tecnologia e organização social que impõe ao meio ambiente, impedindo atender as necessidades presentes e futuras. Tem uma citação que eu coleto lá da professora Sueli, da Nascimento, que eu gosto muito, né? Que ela fala justamente isso, que a gente caminhou lentamente, a sociedade como um todo, a gente caminha lentamente, né? Para pensar as questões de meio ambiente, né? Então, o que você acontece? A partir desse movimento de diminuição, cada vez mais forte, de diminuição do Estado nas suas políticas, a gente vê isso muito fortemente, por exemplo, agora, aqui no Brasil, inclusive, né? E agora com o governo Trump, o segundo governo Trump, toda essa loucura, essa parafernália de normas de contenção, enfim, do governo americano, né? As políticas públicas elas devem ser protagonistas, né? Para a gente pensar em como a gente vai chegar à sustentabilidade, né? Claro, você tem que ter também estratégia de convencimento das pessoas, né? E aí você faz por exemplo, políticas de educação ambiental, né? Pensando um pouco da bicicleta, que a gente vai já falar um pouco mais, né? Como é que você pode criar uma cultura das pessoas saírem de bicicleta? Né? No meu ponto de vista, e é um pouco que eu trabalho no meu projeto de pesquisa, que a gente tem aqui no FRN, é você dar as condições ótimas das pessoas, né? O Estado, enquanto ente, né, no caso as prefeituras, né, a gente falando de cidade, as prefeituras elas têm que dar condições para as pessoas saírem nas suas bicicletas, né,
e se sentirem confortáveis com essa nova forma de deslocamento, né? O Buarque, né, ele fala que o atual crescimento econômico é insustentável, né, é impossível se você ter um desenvolvimento do qual nós temos agora, só critério de registro, né, aqui em Natal nós tivemos uma engorda aqui na praia de Ponta Negra, não sei se todos conhecem, né, que é visando mesmo melhor, aumentar ainda mais a economia do turismo na cidade. Natal é uma cidade que vive de turismo, né, a maior atividade econômica da cidade, né, nós temos aqui. E só que essa engorda está tendo diversos problemas ambientais, né, estão sendo colocados aí na mídia, né, está se falando na academia, ou seja, vai de encontro ao que o Buarque está falando ali, né, que esse modelo de crescimento, e crescimento não é desenvolvimento econômico, é impossível de ser sustentado, né, justamente porque não está observando os limites da natureza, há uma incompreensão, né, de que a natureza ela tem limites, né, isso já foi pensado desde os anos 60, lá com o pessoal para além do desenvolvimento econômico, né, do Clube de Roma, né, e tudo em nome de um modelo de crescimento econômico, um crescimentismo, tem alguns economistas que falam crescimentismo, né, que é incompatível com a vida, inclusive, né, e já a gente vai direcionar isso para a questão da mobilidade ativa, tá? Lairargues, né, lá no 1997, ele fala que o desenvolvimento sustentável, ele critica o desenvolvimento sustentável, né, por outro lado, né, falando que na verdade, um projeto ecológico neoliberal, né, produz a ilusão de que vivemos um tempo de mudanças, não se desbocará na sustentabilidade socioambiental. É também uma questão para a gente pensar, né, até que ponto esse desenvolvimento sustentável, até que ponto essa recomendação de políticas públicas, e a gente pode até avançar e mais além e falar dos ODS, não são, na verdade, um projeto ecológico neoliberal. Quando eu estou aqui dando aula com meus alunos, a gente tenta fazer essa crítica, né, e a gente olha para o ODS hoje, né, 2015, 2030, né, e a gente pensa assim, tá, pode até ser um projeto ecológico neoliberal, mas mesmo sendo esse projeto ecológico neoliberal, se ainda a gente conseguisse, né, cumprir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, que está lá contido lá a raiz do desenvolvimento sustentável, né, seria melhor do que o que nós temos agora, né? Então, são questões que a gente tem que pensar com bastante calma para poder entender bem o que é esse desenvolvimento sustentável, entender bem, recomendar como é esse desenvolvimento sustentável, conceitualmente falando agora, como é que ele entra nas políticas públicas, como é que os gestores públicos eles podem colocar esses elementos dentro das suas diversas políticas. Tá? Mas a gente vai pensar um pouco a bicicleta, pensando na cidade, né? Eu coloco a bicicleta na cidade insustentável, né? Por que eu coloco esse insustentável? Porque as cidades, como a gente vai ver aqui no slide seguindo, né? Essas fotos são minhas, tá, gente? Meus pedais, eu coloco aí só para ficar animada essa conversa com vocês aqui, tá? 2008, né, segundo dados da ONU, foi a primeira vez de toda a história do planeta onde mais pessoas passaram a viver na cidade, né? Em 2030, como está dito ali, 6 de cada 10 pessoas viverão nas polis, nas cidades. E em 2050, estima-se que 2/3 da população será urbana. Ou seja, a cidade é o local, e eu escolho a cidade para pensar, né, política pública, política de sustentabilidade, né, e pensar deslocamentos. Mas a cidade concentra 77% do PIB mundial e ocupa 2% da superfície terrestre, né? Consome 60% de energia, emitem 70% de gás do efeito estufa e geram 70% dos resíduos. No Brasil, nesse censo de 2022, né, 85% da população vivia nas cidades e 26% vivia nas zonas litorâneas do Brasil. Então, isso é mais um dado, né, que a gente traz para mostrar a necessidade de que a gente deve criar políticas públicas, que eu estou falando aqui embaixo, né? O planejamento urbano ele deve ser muito bem pensado e ele deve ser pensado numa lógica de desafogar as cidades, né? Porque se você tem gente demais vivendo em uma superfície tão pequena, fatalmente você vai ter problemas de mobilidade, né? Então, como você vai fazer, né? Como é que você vai criar estratégias? E dos modelos que nós temos agora de cidade, né, não vou adentrar nisso, não sou arquiteto, né, urbanista, mas dos modelos que nós temos de cidade, a cidade global, a cidade como ela é pensada para ser uma cidade do capital internacional global,
ela é uma cidade que, do ponto de vista da mobilidade, né, ela está pensada para ser uma mobilidade cada vez mais imóvel, né, insustentável, pouco resiliente, né, como diz lá nos ODS, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Esse autor que eu gosto muito, de Angel, né, ele fala que, apesar de tudo, de todos esses problemas que nós temos, né, o século XXI ele traz uma ambiência favorável a essa remodelação, para que as cidades elas se tornem diferentes do que nós temos hoje. Né? Cabe à sociedade mudar nesse modelo dessa cidade antropofágica, né, essas palavras deles, né, devoradora de agenciamentos urbanos e espaços naturais, né, para uma cidade pensar a partir do urbanismo das pessoas. Eu acho bem interessante essa ideia dele, né? Porque cada vez mais que você coloca mais concreto na cidade, você diminui a possibilidade dos encontros, né? Então, os encontros que deveriam ser na parte na área urbana, ela passa a ser aqui um encontro nos espaços privados, como, por exemplo, shopping centers e outros espaços desses. Nada contra shopping centers, obviamente, mas a cidade ela tem que ser para todos, né? A Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2022, ela diz o seguinte, que municípios com mais de 20 mil habitantes, né, devem propor em suas políticas de mobilidade a priorização da mobilidade ativa, a gente vai já ver um pouquinho sobre isso, né, pessoas que saem, pedestres, né, cadeirantes, ciclistas, demais formas de deslocamento por tração humana, né, e ressaltar também as múltiplas, diversas possibilidades de transporte público, quer seja em ônibus, quer seja em balsas, né, em travessias, quando você tem cidades que têm rios, né, enfim, transporte mais público em detrimento do transporte individual, né. Porém, deslocar-se numa bicicleta, né, e aí o Márcio, que está aqui com a gente, aqui, sabe muito bem disso, que ele também se desloca de bicicleta, assim como eu, deslocar-se numa bicicleta, né, pelas cidades brasileiras planejadas e geridas, né, para facilitar o deslocamento de automóveis, segundo esse autor, eu também estou de acordo, a carrocracia humana, essa palavra não existe, carrocracia, tá, gente? A gente que adjetiva, né? Carro demais é carrocracia, né? É um desafio, um ato político de rebeldia que faz parte do direito à cidade, da luta pelo direito à cidade, também trabalhado por esse autor e por Lefebvre. Professora, a senhora controla meu tempo, tá? Por gentileza. Tá? E aí a gente chega, né, e a gente tanto pode estudar isso, mas também a gente pode pedalar, qualquer um de vocês é em Fortaleza, né, já a gente vai falar um pouco sobre Fortaleza, como é que está pedalando Fortaleza. Arquitetura hostil, né, cidade hostil, eu estou trabalhando muito esse conceito de cidade hostil para entender o porquê que nessa disputa por espaço, né, a mobilidade ativa, ou seja, pedestres, por exemplo, bicicleta, cadeirantes é um problema sério, né? As pessoas são cadeirantes cada vez mais alijadas do direito, né, de sair na sua cadeira de rodas, né? Por que que nessa disputa de espaço, quem pratica mobilidade ativa tem tão pouco espaço, né? Não sei se vocês já viram alguma estatística sobre isso, mas que diz assim, de uma cidade, considerando tudo, espaço para carro, estacionamento, etc., 70% do espaço urbano é destinado para carros individuais, né? E fica 30% para todos os outros deslocamentos que não seja carro individual, né? É porque a cidade ela é hostil, é uma cidade que tem uma arquitetura que é trabalhada para que é feita, construída para que o carro se sobressaia de mais forma de deslocamento, tá? Se você pega as cidades americanas, Natal, por exemplo, tem especificidade, né? Natal foi uma cidade que o desenho urbano de Natal, nos anos 40, ela foi toda construída pelos americanos, porque passaram 3 anos aqui devido à Segunda Guerra Mundial. Natal era chamada cidade de trampolim da vitória, né? Porque não tinha ainda, naquele momento, nos anos 40, tecnologia para um avião sair dos Estados Unidos e vir para a Europa, vinham para Natal, é o ponto mais próximo das 3 Américas em relação à Europa, e daqui saía, né? Então, Natal tem várias avenidas que lá nos Estados Unidos chamam-se freeway, né? Várias avenidonas, aquelas grandonas, imensas, que cortam rasgam na cidade, né? E aí, cada vez mais, a gente vê as ações, hoje, né, atual da Prefeitura de Natal, né, fazendo com que se facilite o transporte através de carros individuais, em detrimento, por exemplo, da bicicleta. Então, o espaço público é um lugar comum a todos que não exige reservas ou horário de funcionamento, eu sempre coloco isso, né? Seu papel é determinante para a sociedade, pois se configura em um local de trocas entre os mais variados grupos, né? Eu digo isso porque vocês, aí em Fortaleza tem também, aqui em Natal, a gente pede para que tenha, inclusive, né, para a partir daí a gente aumentar a nossa possibilidade de estar na cidade,
meio urbano, né, tem muito aquelas ações das prefeituras de vamos fechar uma rua no domingo para o lazer. E aí fecha um pedaço de rua no domingo para o lazer, né? E aí a gente fica pensando, né? Mas por que que não fecha a rua? Por que que não deixa essa rua aberta sempre e diminui uma via de carro? Por que não se faz isso? Né? São questionamentos aparentemente muito simples, mas que tem todo um conteúdo por trás dele que tem a ver com, no meu ponto de vista, a forma como você entende uma política pública, não somente nos seus aspectos objetivos, mas também na sua subjetividade, né? Então, o sujeito que está lá propondo a política pública, ele tem uma subjetividade, né? E a partir dessa subjetividade, ele, né, faz o desenho da política. Eu mostro aqui para vocês projetos, políticas de planejamento público para as bicicletas. Algo meio pontual, só para vocês terem uma ideia, né? Aí a gente fala da mobilidade ativa, né? Que pela Política Nacional de Meio Ambiente Urbano, né? De 2012, é toda forma de locomoção que não é motorizada e geralmente acionada à natureza produzida pelo próprio corpo humano, né? Se refere ao que denominamos de modo de transporte ativo, portanto, um deslocamento não se realiza por alguma tração motora. Por que é importante colocar esse conceito, né, de mobilidade ativa? Porque quando você consulta a política pública, está dizendo lá o que é, né, a política pública, no desenho da política pública, e quando ela é efetivada, não é exatamente isso que, ao menos aqui em Natal, que é o meu foco da pesquisa, da nossa pesquisa aqui, a gente tem visto, tá? A gente tem visto, inclusive, uma confusão, né, de mobilidade ativa. Considera-se mobilidade ativa, por exemplo, as bicicletas, que são essas bicicletas agora, que são as bicicletas que têm um pequeno motor de dínamo, tal, etc., né, que anda numa velocidade incrível. Aquilo não chega a ser velocidade ativa, mas essa bicicleta está se deslocando do mesmo local de nós ciclistas de bicicleta comum, né, dessas antigas. Menezes e Machado fala a bicicleta como meio de deslocamento, cada vez mais popularizado e ganha maior adesão. Quer seja práticas esportivas, com fim de recreação, né, ir ao trabalho de mais uso. A mobilidade ativa sobre duas rodas se destaca em diversos países. E aí nós temos que fazer uma pontuação. Em países mais desenvolvidos, né, os países centrais, né, melhor do que desenvolvido, o que você tem? Você tem esse debate muito forte, né, essa cidade que está cada vez mais, é um nó na mobilidade urbana da cidade. Então as pessoas, o próprio movimento, os próprios movimentos sociais, mas também há toda uma pressão para que se mude, né, para que se mude, para que cada vez mais você tenha mais bicicletas na cidade, né, é isso. Já nos países da periferia do sistema, né, dos países mais periféricos, a bicicleta ela se torna praticamente o principal, né, meio de transporte, sobretudo da população mais vulnerável, né. Então é importante ver a bicicleta também como, que eu digo sempre, né, não é uma brincadeira de criança, a bicicleta, nunca foi brincadeira de criança, mas como a gente vê aqui de alguns análises de discurso que a gente começa a fazer aqui na nossa pesquisa, a gente vê a bicicleta sim como uma brincadeira de criança dos setores dos órgãos públicos, e é uma pena, porque quando você coloca a bicicleta como um transporte alternativo, né, então você está dizendo que tem um principal aí, se ela é um transporte alternativo. Isso é brincadeira de criança, você está dizendo aí que, enfim, vamos tratar como brinquedinho, né, e não é. Alguns dados, eu não sei se dá para vocês verem, mas só critério para vocês darem uma olhada aí nisso, né? Eu posso mandar para vocês depois as estatísticas, né? O planejamento urbano deve levar em conta, a gente faz algumas perguntas, né, que a gente fica pensando, né? O planejamento urbano que leva em conta o protagonismo da mobilidade ativa com o uso das bicicletas pode se tornar cidades mais humanizadas, resilientes e sustentáveis, conforme diz o ODS 11, né, que é específico para isso. Planejar a cidade, integrando os diversos modais de deslocamento, pode racionalizar o orçamento público e otimizar os deslocamentos na cidade, né? Agora a gente está coletando dados para tentar construir com os outros colegas lá da pesquisa, né? O professor José Gomes, né, e o professor Bertolino, da UERN, né, do Rio Grande do Norte, para tentar entender como como se a prefeitura mobilizar mais esforço para a mobilidade ativa, se isso pode racionalizar seu orçamento, né? E em que medida o cicloturismo pode potencializar a economia local, sendo geradora de ocupação e renda para pequenos comércios locais. Isso aqui a gente vai explicar um pouco quando a gente estiver falando sobre João Pessoa, né?
sobre pedalando de João Pessoa, e por que a mobilidade ativa através da bicicleta não entrou ainda na agenda das políticas municipais como sendo uma política relevante? Esta é uma pergunta também bastante interessante para a gente, depois no debate, se alguém quiser, a gente pode voltar a questionar ela, tá? Algumas políticas públicas aqui no Brasil, começa com o Código de Trânsito Brasileiro, até o Código de Trânsito Brasileiro de 2017, a bicicleta ela não existia nos documentos oficiais, né? Então, ela entra como meio de transporte, tipo, você estando numa bicicleta, você não pode vir na contramão, você não pode subir calçada, coisa do tipo, né? Ele é um meio de transporte, né? Passa a ser um meio de transporte. Ah, esse daí não sou eu não, tá, gente? Isso aí é um amigo meu. Achei bonitinho de fazer ele desse jeito, fez a foto. Não sou eu não, tá? Estatuto das Cidades, 2001, também traz, uma vez mais, mostra que a bicicleta ela deve ser um meio de deslocamento, né? Transporte de deslocamento. Aí você tem a formação do Ministério das Cidades 2004, né? Plano de mobilidade por bicicleta nas cidades 2007, ou seja, tudo acontece, tirando o Código de Trânsito, né? No limiar dos anos 2000, então tudo acontece a partir dos anos 2000. Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, 2012, né, e o Programa Bicicleta Brasil, que é o que nós temos agora, que está sendo revisto agora no terceiro governo Lula. E aí a gente vai ver como é que pedala Fortaleza, Natal, João Pessoa e Recife, né, que é o foco da minha conversa aqui com vocês hoje, tá? Aí eu trago alguns números para vocês. Esses primeiros dados aqui, gente, isso é recente, né? E ele mostra cicloestruturas por cada 10 mil habitantes, né, nas capitais, nas 27 capitais brasileiras, tá? Então, para vocês terem uma ideia, Fortaleza, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a sexta capital, né? E isso é média, né? Só para vocês saberem, média não quer dizer muita coisa também, mas é só um dado estatístico, né? E Natal é a nona, vocês vão ver aqui, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, Florianópolis, então, né, nesse ranking aqui, Florianópolis é a cidade que tem a melhor média de quilômetros de infraestrutura por cada 100 mil habitantes. Obviamente, São Paulo está lá para trás, né? São Paulo e Rio são as maiores cidades do Brasil, Belo Horizonte também é a terceira. Mas tem bem, por exemplo, São Paulo tem quase 700 quilômetros de cicloestruturas, né? Entretanto, está lá abaixo. Mas só para vocês verem esse dado, que eu acho que é importante. Entrando um pouco aqui ao que a gente tá discutindo aqui na apresentação, a gente fez esse compêndio também lá no nosso artigo, a gente pode disponibilizar para vocês o artigo, né? A gente pegou a população, né, de cada uma das 4 cidades que a gente trabalha, né? A gente pegou a política que regulamenta, né, o deslocamento de bicicleta, né? Por exemplo, Fortaleza, essa lei 10.303, né, de 2023, né, que regulamenta, né, institui a política de transporte cicloviário, né, na cidade de Fortaleza, está também no plano diretor de 2015, né, a gente pegou a política e plano. Aí você tem as seguintes, né, Recife, João Pessoa e Natal. Tá? E aí vamos ver como é que está a mobilidade de bicicleta de Fortaleza. Eu, como já falei aqui no começo da minha fala, eu vou muito com as minhas bicicletas para Fortaleza, eu gosto de pedalar em Fortaleza, né? Eu acho que das 4 cidades que o setor público, a prefeitura está tentando fazer da melhor forma, né? Por isso que eu coloquei aqui pedalando no caminho certo, né? Claro, com todos os problemas. Como eu pedalo muito em Fortaleza, eu vejo problemas diversos daquilo que eu chamei agora há pouco de cidade hostil, né? Mas o que a prefeitura anda fazendo, né? Tem esse programa, Bicicletar, eu errei, que é 2014, tá, gente? Não é 2024, errei na hora de digitar. Todo mundo de Fortaleza deve saber o que é o Bicicletar, né? Que é justamente esse plano que conta agora com 192 estações, parceria da Unimed com a Sertel, né? E eu tenho, inclusive, aqui no meu telefone celular, eu tenho o aplicativo. Quando eu vou para Fortaleza, que eu não levo bicicleta, eu vou lá no bicicletar e pego a bicicleta e saio por aí, né, para rodar. É muito legal, porque tem vários estudos, né, mostrando a importância dessas bicicletas, né, que você não precisa ter mais o porte da bicicleta. Para as cidades brasileiras ainda não é tão relevante esse debate, mas, por exemplo, cidades europeias, algumas cidades como Viena, posso citar Copenhague, posso citar Amsterdã, que são cidades onde tem uma cultura de mobilidade em bicicleta, né?
você tem problemas também, que também a bicicleta também gera problemas, né? Você tem muita cemitério de bicicleta, né? As pessoas têm a posse da bicicleta, e aí poder pegar a bicicleta e não ter a posse e fazer o deslocamento urbano também é algo que é um debate internacional, que no Brasil ainda não chegou, questões óbvias, mas é sempre muito positivo você ter, né, esse debate. Em 2018, Fortaleza ganhou o prêmio de cidade mais inspiradora em compartilhamento de bicicleta no Brasil, né? Em 2023, ganhou o projeto da Bumbler, né, que contou com 10 cidades com propostas mais ambiciosas e inovadoras para melhorar a infraestrutura, né? E aí a prefeitura ganhou US$ 1 milhão, né, a partir desse prêmio da Bloomberg, né? E esses 180 quilômetros de ciclofaixa, de cicloestrutura, está sendo construído agora em Fortaleza. Então, se vocês olharem por aí direitinho, vocês vão ver que a prefeitura está fazendo. Então, na nossa avaliação, né, na minha do professor José e do professor Bertolino, nós escrevemos o artigo, Fortaleza é a melhor cidade das 4 capitais que a gente analisou, a capital que está mais no caminho certo, a gente colocou pedalando no caminho certo. Aí tem os colegas de Natal, o Márcio está aí, eu vi que tem gente querendo entrar da Cine, tomara que entre. O que eu coloco, né, que a mobilidade de bicicleta em Natal é confusa e segregadora. A gente está pensando do ponto de vista das ações públicas da Prefeitura de Natal, né, em relação a difundir e incentivar a maior ciclomobilidade. Essa foto é minha, para vocês terem uma ideia, né? Mostra também que aqui em Natal a gente conversa, né, com os outros colegas, quando está fazendo pedais noturnos, enfim, que muitas vezes as cicloestruturas de Natal, a ciclovia, por exemplo, como essa daí, virou uma motovia, né? Virou uma motovia, né? Porque as motos entram por aí, enfim, coisas horríveis que acontecem. Mas o que a gente pegou aqui no Natal? A gente vê que as cicloestruturas são muitas vezes desconexas, construídas em alguns lugares que não são rotas, né, para ciclistas, né? Ou seja, na nossa análise, essas cicloestruturas, essas sobretudo que são pensadas para lugares que não são rotas de ciclista, né, não tem, por exemplo, aquela contagem origem-destino, né, e aí se faz a ciclovia onde dá na telha, né, dá na telha relativo, né, não é exatamente isso. Mas a gente vê, pensando com Harvey, né, com David Harvey, que se trata de um processo de empresariamento urbano da cidade de Natal, né? Sem um menor compromisso com o que deveria ser realmente, que é a ciclomobilidade. O nosso plano diretor de mobilidade, 2018, a gente coloca que ele é eivado de boas intenções, claro que isso a gente faz uma crítica, mas se você ler o documento, a gente já leu o documento é sim muito bem construído, esse plano diretor de mobilidade em Natal, sobretudo no aspecto da mobilidade ativa, né? Entretanto, não há clareza das ações, né, o que a prefeitura promove a partir de então, né, no que tange a esse desenvolvimento da ciclomobilidade, que na nossa análise é contraditória, porque na verdade o que ocorre é uma segregação socioespacial. Você constrói cicloestruturas onde não tem fluxo de ciclistas, né, esses ciclistas não vão para ali porque não é rota para eles, então você tem uma segregação socioespacial. E a gente coloca também que o objetivo da Prefeitura de Natal, no nosso entendimento, não é necessariamente minimizar os problemas de sinistros, né? Eu mesmo fui uma vítima de sinistro aqui em Natal, né? Fui assaltado há 4 anos, com os ciclistas em pontos de estrangulamento, né? Mas construir a cicloestrutura em áreas potencialmente mais valorizadas, né? E ou com potencial para especulação. Ou seja, onde você tem mais acidentes com bicicleta, envolvendo bicicleta e carros, é onde você tem mais movimento, obviamente. Então, você tem a prefeitura que, em vez de intervir naquele espaço urbano ali, não, deixa para intervir outro espaço urbano onde você não tem fluxo de carro, pouco fluxo de carro e fluxo nenhum praticamente de bicicleta. Então, infelizmente, a minha cidade, a gente tá das 4 capitais analisadas, é quem tem mais problemas. Tá? A mobilidade urbana em João Pessoa, a gente atrela ela ao turismo urbano, pelo que a gente viu nos documentos, né, pelo que essa foto é lá em João Pessoa, né, ali na orla, na praia de Manaíra, eu acho que vocês conhecem, ouviram falar, né, que ele foi lá. Eles têm um plano municipal de mobilidade por bicicleta, que é 2021, bastante recente, né, você tem a obrigatoriedade da implementação de bicicletários em locais de grande fluxo de público no município, né. Em alguns mercados públicos de João Pessoa, quando você vai para João Pessoa e pedala, etc e tal, você já vê esses bicicletários. Já existe lá um lugarzinho lá onde você pode pegar a bicicleta e colocar sua corrente lá e amarrar sua bicicleta nela, tá? Eles têm também lá em João Pessoa essa lei ordinária, né, de 2022, que ele incentiva o uso
e a inserção da bicicleta como meio de transporte e de proteção e respeito aos ciclistas no município. O que a gente pode notar é que há uma clara intenção de interligar o turismo urbano, né? João Pessoa é uma cidade, claro, tem a praia, tem a orla, é uma capital do Nordeste, então eles também, o turismo deles é também de sol e mar, mas eles têm muito turismo urbano, né, no centro histórico da cidade deles, né? Mas a gente vê que é um claro interesse da prefeitura lá de atrelar o turismo urbano, de relacionar o turismo urbano à mobilidade de bicicleta dos pontos turísticos. Porém, a gente observa também um problema deles, né? Que eles ainda não conseguiram, lá em João Pessoa, eles não conseguiram expandir as suas cicloestruturas, por exemplo, como Fortaleza. Eu já tive Fortaleza pedalando no Morro do Ouro, né, quem é do Ceará, quem é de Fortaleza sabe que bairro é esse, de bicicleta. Eu já tive no Pirambu pedalando de bicicleta, com cicloestruturas no Pirambu, no Morro do Ouro, né? Quem é de Fortaleza sabe, né? O que eu estou falando. Então, assim, a cicloestrutura lá em João Pessoa, a gente vê que está muito na zona, na área turística, né, e nas áreas mais nobres da cidade. E isso é um equívoco, né, porque se você está pensando política de ciclomobilidade, você tem que começar de onde há mais demanda, né, que é o básico da política pública, né, você tem que começar onde você tem mais demanda, onde tem mais urgência, né, não primeiro na área turística, desenvolve o setor turístico, e depois você vai para as áreas urbanas, as áreas onde são mais necessitadas, né. Recife, né? Mobilidade em bicicleta em Recife, a gente controla que eles têm uma imensa dificuldade, né, em integrar a região metropolitana do Recife, né? Eles têm lá o Itaú, as bicicletas do Itaú, né? Eles têm esse projeto lá funcionando há um tempo, né? Está rodando lá, né? Esse plano diretor cicloviário da região metropolitana é de 2014 ainda não se implantou, justamente por essa imensa dificuldade que eles têm de fazer cicloestruturas nas regiões metropolitanas. Aqui isso é uma dificuldade, né? Fortaleza, por exemplo, não tem, né? Então, pouco Fortaleza tem. Natal não tem, né? Sem pensar, João Pessoa não tem, né? Essas cicloestruturas que saiam da cidade maior, de Fortaleza, e vão para as cidades que estão mais próximas, que estão quase conurbadas, cidades da região metropolitana, né? Política Municipal de Mobilidade Urbana do Recife, né, de 2021, que eles dizem lá no seu artigo 2 que é promover o acesso amplo, seguro, eficiente, sustentável, resiliente, ou seja, elementos que estão contidos no ODS 11, né, e democrático à cidade por meio do planejamento, da organização, da sistematização, né, operacionalização e da fiscalização do sistema de mobilidade. No artigo 7 dessa mesma política municipal, a gente tem o quê? Preocupação com a segurança de pedestres e ciclistas, melhoria do sistema de mobilidade, transformação à mobilidade sustentável, modernidade da gestão da mobilidade, aumento da resiliência do sistema, mobilidade urbana, priorização das ações voltadas aos deslocamentos da motorizada, transporte público e transporte individual. O que a gente faz a crítica lá no Recife, né? Primeiro, essa demora imensa de integrar esse plano cicloviário, né, da região metropolitana. Lá no Recife é um caso também clássico, né, de que final de semana, quem aqui já foi para Recife, é muito agradável você pegar uma bicicleta do Itaú, lá você paga lá um valorzinho pequeno, né, tira a bicicleta do totem e sai pedalando pelo Recife Antigo, né, como eles chamam lá, Recife Antigo, né, eles falam assim. E aí é muito agradável, mas só é no final de semana, só no domingo, né, com horas, aquilo que eu fiz a crítica agora há pouco, né, e dia e horas marcados para você estar na bicicleta. E na grande maioria do tempo, da semana, você não tem. Você tem algumas ciclovias, também na área turística do Recife Antigo, que é legal, bacaninha, você pedala, etc., né. Eu fiz uma vez que eu fui para lá, eu fui com a minha bicicleta para o Recife, né? A gente andou bastante e a gente não. Como aqui em Natal, também, lá no Recife, a ciclovia começa num ponto e termina em um ponto qualquer e não tem. Ou seja, a gente reclama muito quem é ciclista, né? Não tem continuidade, né? Imagina você pegar um carro, você está andando numa avenida, de repente para essa avenida e você ficaria como? Acontece muito isso com a bicicleta. O Recife é um caso clássico disso, tá? Aqui duas fotozinhas bonitinhas, para a gente já vai finalizando, para a gente começar a fazer um debate, né? Essas duas fotos são aqui em Natal, então visitem Natal, conheçam Natal. As políticas, né, de ciclomobilidade ganharam destaque nas políticas de mobilidade, né, de ciclomobilidade.
planejamento das cidades e hábitos de mobilidade dos cidadãos, né? Ou seja, essa imobilidade, a gente pode perguntar para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, né? Como é que está se deslocar na sua cidade? E essa pessoa vai reclamar que tem trânsito demais, etc., né? Inverter o predomínio dos veículos motorizados e a sua apropriação no espaço urbano, né? No espaço público, não é uma tarefa fácil, né? A carrocracia, né? Ou seja, dados da Associação Internacional do Automóvel, né? Eles têm uma projeção de que até, está errado, gente, não é 2025, desculpa, é 2050, tá? Onde está 2025 é 2050. Na hora de digitar, eu digitei errado. Até 2050, nós vamos ter 5 bilhões de carros no planeta para uma população de 10 bilhões de pessoas. Isso é uma projeção da Organização Internacional do Automóvel, né, da OICA, sigla em inglês. Então, por aí você vai ter uma média de 2 carros, de 2 pessoas por carro. Imagina como é que vai ficar o mundo abarrotado, né? As políticas públicas voltadas à mobilidade urbana no Brasil são urgentes, né? Algumas das dinâmicas próprias dos enredos urbanos nacionais precisam ser levadas em consideração. Não é objeto aqui dessa apresentação, mas só para vocês terem uma ideia, aqui em Natal, a cada 7 anos aumenta em 25%, né? Aumenta em 25% a quantidade de carros que são registrados aqui em Natal, a cada 7 anos, né? Então, para vocês verem que é um número realmente... Isso pensando a partir de 2007, tá, gente? Então, para vocês verem que é um número extremamente absurdo aqui em Natal, né? Por tratar de ser um tema sensível num país com segregação social e racial tão presentes e marcantes, né, a implementação de estratégias de gestão de mobilidade precisa considerar o contexto da segregação social nacional e a sua complexidade para que as políticas sejam mais equitativas. Quem colocou isso no relatório é esse ITDP, que é um braço um braço da ONU, situada no México, né, e que está falando exatamente isso, ou seja, as políticas de mobilidade têm que ser pensadas também com o fim de você diminuir essa segregação socioespacial que vários autores, eu começo com Milton Santos, pelo fato de ter uma formação na geografia, vem falando desde os anos 60, né? O Milton Santos, por exemplo, fala isso aí desde os anos 60, falando de segregação socioespacial. Já para finalizando, né? Todo mundo, obviamente que eu não vou ler, mas todo mundo sabe qual é essa parábola do sapo e do escorpião, né? E por que eu coloco essa parábola? Né? Que é para dizer o seguinte: esse modelo que nós temos de insustentabilidade na cidade, ela não tem condições de se reproduzir mais, né? Pensar a cidade, sobretudo pensar a cidade saudável. A professora Sueli falou aqui quando me apresentou. A cidade é um organismo vivo, a cidade ela adoece. E nós estamos cada vez mais cidades adoecidas, né? Ou seja, você tem, como eu coloquei a estatística no começo, 2% do território terrestre são cidades e contamina em 70% de gases do efeito estufa, né? Ou seja, a cidade que é este ser, entre aspas, né, ser vivo, adoecido, né, está precisando de um remédio, que é um remédio diferente. E não pode ser aqui como o escorpião aqui que ferrou o sapinho aí, na hora que eles foram cruzar o rio, né? A natureza do capitalismo é isso. Então, pensar essas políticas públicas, como diz David Harvey, como fala o Jean Gell, como fala o próprio Milton Santos um pouco mais lá atrás, e outros autores, né? Você não pode deixar que o capitalismo, que o capital, ele vá moldando as cidades. A cidade tem que ser moldada para as pessoas. Senão, o que você vai ter? Você vai ter paliteiros, né? Cada vez mais você subindo prédios, pressão ambiental terrível. E a última vez que foi em Fortaleza, tive em Fortaleza em fevereiro, nas 2 primeiras semanas de fevereiro, né? Agora, o último. E eu tomei um Uber qualquer de um lugar para outro, e eu estava conversando com o rapaz do Uber, e o rapaz do Uber estava me dizendo que na orla de Fortaleza, por exemplo, você tem 4 prédios com mais de 50 andares. E a prefeitura liberou mais 8 prédios para terem mais de 50 andares e estão sendo construídos, né? Uns já estão construídos e outros já estão liberados para ser construídos. Ou seja, você tem uma pressão ambiental terrível nessa área, né? Você tem aí diversos problemas, você tem um consumo absurdo de energia, né? Você tem uma contaminação, geração de resíduos, tudo. Então, a gente fica, como fazer? Por que é isso? E a gente diz, porque é da natureza do capitalismo, né? É a forma de reprodução do capitalismo, né? Se a gente pegar lá atrás, desde a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra, uma das formas do capitalismo dele se reproduzir é através dessa moldura, dessa mudança da dinâmica da cidade, do urbano.
Professor, eu acho que é por aí, né? Eu acho que eu falei demais, mais do que deveria, né? E agradeço, só tenho a agradecer, tá? Não, não falou demais de jeito nenhum, pelo contrário, falou coisas Gente, incríveis que nos ajudam a pensar a nossa vida, pensar nossas necessidades. Eu quero aproveitar, assim, professor Fábio, para fazer, como é uma aula inaugural para o mestrado, acho bacana fazer algumas pontuações. Não sei se todos perceberam, assim, nessa perspectiva, mas eu ouvindo, foi muito, assim, bacana você ter trazido a pesquisa, porque para os estudantes, né, é interessante você ver como é que eu aplico essa minha preocupação, essa minha disposição a compreender um determinado problema para a minha pesquisa. E isso você trouxe muito claramente para a gente. Você delimita o seu território, que são 4 capitais no Nordeste, delimita seu objeto, que são essas políticas voltadas para a mobilidade urbana, especialmente a bicicleta, e vai traçando todo a construção que você fez para fazer a sua pesquisa, para encontrar respostas para aquilo que você está indagando, para os seus objetivos, né? Então, isso foi muito oportuno, você trazer nessa perspectiva, que você poderia ter trazido só os resultados, mas você trouxe toda a construção da pesquisa, isso é muito interessante para nós, porque inclusive didático, né, para que a gente aprenda, olha, a pesquisa ela tem todos esses elementos aqui que o professor Fábio trouxe, desde o problema que ele identifica, desde a construção do conhecimento do território, passando pela questão teórica, pela sua escolha epistemológica, né? Porque é outra coisa que às vezes a gente não se atenta, o estudante que está começando, né, na pesquisa, a nossa pesquisa ela tem que ter uma escolha. A gente não vai pegar qualquer autor, a gente não vai pegar qualquer referencial teórico, nem qualquer metodologia. A gente escolhe aquela metodologia, aquele referencial conforme aquilo que a gente acredita, né? Ou seja, o nosso chão de crenças na vida. Não é uma questão só didática, não é uma questão só acadêmica, mas a gente precisa pensar naquilo que a gente acredita como ser humano. Eu acho que é muito importante isso. E eu acho que você traz tudo isso muito claro no seu trabalho. Isso foi assim um ganho maior ainda na sua palestra, na sua apresentação, porque nos traz essas preocupações de pesquisadores, de pesquisadoras, e para o pessoal que está começando ter essa percepção, né? Então, assim, você falando, e vem tantas coisas na cabeça, né? Desde do próprio referencial do desenvolvimento sustentável, que é como você diz, ele foi crescendo, ele foi se adaptando, e hoje ele passa por esse questionamento. Para que é esse desenvolvimento sustentável? Para quem é esse desenvolvimento sustentável? Né? E a gente se faz essa crítica o tempo todo, porque se a gente quer trabalhar com esse referencial, a gente tem que saber do que a gente quer realmente tratar, né? E eu, por exemplo, penso que a sustentabilidade ela é algo revolucionário na sua essência, na sua construção, na sua proposta. E uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar é que a sustentabilidade ela foi pensada em relação à vida em toda a sua complexidade, não só na questão ambiental, embora a questão ambiental seja fundamental, mas para dar certo, para que ela aconteça, para que a gente realmente mude a nossa relação com a natureza, a gente precisa entender como é que a sociedade está organizada, no caso das políticas públicas, por exemplo, como é que ela está organizada em termos de economia, que é todo esse sistema capitalista que acaba definindo e determinando as ações e às vezes deturpando as ações, né? E também como é que as pessoas, a sociedade percebe tudo isso, né? Então, para a gente falar de sustentabilidade e mudar a nossa relação com a natureza, a gente precisa trabalhar essas questões econômicas, sociais, políticas e trabalhar tudo junto, porque senão acaba não funcionando, que é como você coloca, né? Você faz uma ação para promover essa mobilidade, mas você não percebe tudo mais que está sendo feito e está atrapalhando isso, né? Que acaba deixando isso em segundo plano. E aí, pensando assim, por exemplo, em Fortaleza, que é a cidade que eu conheço mais, que eu vi, a gente
eu vejo que a gente está num processo, de certa maneira, talvez um pouco mais adiantado, como você falou, em termos de obras, né, em termos de construção de ciclofaixas, de ciclovias e tal, mas a gente ainda tem muito a trabalhar, principalmente na cultura de uma cidade sustentável, que é isso é que pega mesmo, né? De um modo geral, o motorista não quer saber, tem raiva do ciclista, né? Não quer saber dessas modificações, acha que é bobagem. De um modo geral, é isso que a gente percebe se a gente começa a conversar com uma pessoa, assim, de um modo geral, dentro da cidade, né? Isso eu percebo demais. Motorista de carro não gosta muito de ciclista, né? Nem de motociclista, quanto mais de ciclista, né? E eu me lembro que, em torno dos anos 2000, eu recebi uma colega, ela veio estudar aqui, passar um tempo estudando, e ficou hospedada na minha casa, ela era americana, e ela trouxe a bicicleta dela, Fábio. Naquele tempo, para nós, aquilo era muito diferente, porque ninguém andava de bicicleta, o sonho de todo mundo era ter um carrinho, porque ninguém tinha tanto carro assim, não era tão fácil ter, né? Há 25 anos, começo dos anos 2000, e ela trouxe a bicicleta e fazia questão de ir, e era distante do meu apartamento para onde ela ia, era um pouco distante, e ela ia de bicicleta. E não havia qualquer estrutura na cidade, é claro, né? Então, ela chegava em casa, assim, muito chateada, muito revoltada, porque ela era muito desrespeitada, os ônibus empurravam, ela, por fim, ela teve um acidente. Aí ela desistiu, porque eu não vou acabar com a minha bicicleta, a bicicleta era o tesouro dela, né? E aí ela desistiu de andar de bicicleta na cidade, porque realmente era. Se hoje é hostil, naquele tempo era mais hostil ainda. Né? Era uma coisa que ninguém tinha o menor respeito mesmo pelo ciclista. E aí outra coisa que me veio à cabeça, eu morei muito tempo no interior, né, no Cariri, aqui no sul do Ceará, e eu me lembro quando eu cheguei lá, a gente via muita bicicleta, as pessoas acham que era o principal modo de transporte, era mesmo a bicicleta das pessoas mais comuns, na periferia, em todo canto, e foi mudando isso para as motocicletas, né? É terrível essa mudança que ocorreu, principalmente no interior. A quantidade de motocicletas que tem no interior hoje é algo assim assustador. Tem mais motocicletas do que carro, né? Até para atividades no campo, eles estão usando motocicletas ao invés do jumento, ao invés do cavalo, ao invés do animal de tração, estão usando motocicletas, ou seja, sujando mais ainda o ambiente de um modo geral. Então, são tantas questões, não é, Fábio, quando a gente começa a estudar um ponto, e você falando, me veio tudo isso à cabeça. E aí, uma última coisa que me veio à cabeça que eu acho bacana trazer é que eu passei uns dias em Amsterdã, e aí você, não sei se você conhece, mas lá o povo praticamente só anda de bicicleta. E o que me chamou a atenção não foi nem a bicicleta, mas foi a educação das pessoas para transitar na cidade com essa prioridade para as bicicletas. A prioridade lá é a bicicleta. O carro ele é mal visto lá, né? E as pessoas elas têm assim, elas seguem as normas de trânsito. Quem anda na bicicleta segue as normas de trânsito, então dá sinal para entrar, só anda na via correta, enfim, uma série de códigos urbanos que elas seguem. Isso, assim, eu acho que é o ideal do ideal, porque é uma cidade que vive e se reconhece nesse tipo de transporte, porque aquilo ali já foi algo construído, né? Um processo que foi construído historicamente, que foi incorporado e todo mundo sente aquilo naturalmente, coisa que a gente ainda tem estranheza aqui nas nossas cidades, mesmo com todo o investimento, por mais que a gente tenha progredido, ainda falta muito. Mas como eu sou uma pessoa muito otimista, eu sempre quero ver pelo lado positivo, que a gente está avançando, e que a gente não pode retroceder, a gente tem que manter firme esse nosso movimento, e vocês são, assim, o retrato dessa firmeza, e eu agradeço demais, não só pela sua palestra, mas pelo seu exemplo de vida como ativista mesmo, dessa mudança, dessa transformação nas nossas cidades, que são hoje o núcleo central para as políticas públicas, né? Agora também quem está falando demais sou eu, né? Então vou Legal. abrir
para você, ou para quem mais queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, que a gente aproveita o professor Fábio aqui e o pessoal que pedala com ele. Alguém? Enquanto isso, professor, eu posso falar alguma coisa mais, né, a partir da sua fala Por também, né? favor, aproveite. Ideias, né? É o que eu falei aqui agora há pouco, né, nos meus slides, né? Você tem que formar, né? Meu outro tema de pesquisa, eu trabalho com resíduos sólidos, né? Política e gestão de resíduos sólidos, né? Que é outro tema de pesquisa nosso, né? A Europa passou 50 anos formando pessoas para separar as latinhas, separar o PET, separar os materiais recicláveis, né? 50 anos depois, eles estão separando só a metade de tudo. Assim. Então, cultura, a senhora é socióloga, né? Mudar a cultura, culturalmente, não é uma coisa que você vai fazer, não é algo que você vai fazer em 5 anos, 10 anos. Você tem que fazer um horizonte de planejamento maior, né? Que está lá quando a gente está estudando as políticas públicas conceitualmente, você tem um planejamento para 10 anos, né? E aí você faz avaliação, né? Que é o mote da pós-graduação, do mestrado, enfim. No Brasil, não só no Brasil, tá? No mundo tem uma briga muito grande, né? É por isso que eu falei que o império da carrocracia, né? Carro demais na cidade, né? No mundo, né? O que eu observo? Nesses países onde você já esgotou essa possibilidade de carro, como Amsterdã, que a senhora citou, né? E lá tem muito carro também, né? Tem bicicleta, mas tem muito carro, né? Aí sim, devido ao Estado, aí a gente fala da política pública, né, devido à atuação da prefeitura, enfim, do Estado, para se resumir, de tentar incentivar todas as formas dessa outra mobilidade, né, mobilidade em bicicleta, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, né? E aí, como bem a senhora comentou, a política tem que ser integrada. Não adianta você fazer uma ciclovia se você não colocar uma cidade quente como Natal, Fortaleza, ou João Pessoa, ou Recife, se você não tiver também uma estrutura de arborização. Tem que arborizar a cidade, né? A pessoa tem que andar na bicicleta. Ah, mas é tudo isso? É tudo isso. Então, a gente está falando o quê? Está falando de replanejamento urbano. Né? A gente está pensando de uma cidade onde você, por exemplo, vai ter que ter mais árvores, por exemplo, você vai ter que ter menos carros, fechar a rua, dificultar o acesso do carro. A gente não quer, não é uma luta de carro versus bicicleta, não é isso. O carro ele é importante, o carro é também o carro é uma descoberta, é uma invenção do século XIX, o século do capitalismo, o século das ciências, né? É importante o carro. O que o carro precisa, o uso do carro, na nossa concepção, precisa ser otimizado, né? É, é, você, você mora, você mora a 500 metros do seu trabalho, por que você tem que pegar um carro? Né? Assim, para a gente que pedala, é um absurdo, 3 quilômetros. Eu moro a 3 quilômetros do meu trabalho aqui da universidade, eu vou de bicicleta. Eu chego lá em 10 minutos, sem correr, escutando minha musiquinha aqui, legal, sem estrutura, sem arborização, sem ciclovias, mas eu vou, porque eu sou teimoso, né? É um ato de teimosia, né? Que até uma pergunta que a gente fez lá do outro artigo que a gente escreveu também o que faz um sujeito sair numa bicicleta numa cidade tão hostil? Por quê? Quais as vantagens disso? Que leva um carro, uma pessoa, não vou sair de bicicleta mesmo assim. Ou seja, você faz essa pergunta para as pessoas que têm possibilidade de não sair de bicicleta, que pode sair do seu carro particular ou pode pegar um ônibus, o que seja, né? Tomar um ônibus. Mas, e as pessoas que só vivem disso? Que são obrigadas a ter bicicleta, como em países mais vulneráveis, mais pobres, né? E as pessoas das zonas mais periféricas das nossas cidades. Aqui em Natal, você tem, em média, 60 mil deslocamentos diários em bicicleta. A grande maioria desses deslocamentos estão em bairros mais vulneráveis, por exemplo, né? Então, eu posso escolher se eu vou de bicicleta ou não para o trabalho. Esse sujeito ele não pode escolher. Então, isso tem que ter uma sensibilidade da gestão pública para entender que a ciclovia tem que começar onde tem mais ciclistas, onde tem mais colisão, mais acidentes com ciclistas. A gente tem que pensar dessa forma. Então, é uma mudança, é uma mudança mesmo de reflexão de mundo mesmo. Saindo do âmbito maior, do debate maior para o debate micro, é você pegar um carro aí em Fortaleza na Dom Luiz, né, que embora que ela está bem grandona, está gigantona, né, porque ficou tudo uma única, e ver que entre 5h30 e 7h30 da noite é impossível a Dom Luiz, como é impossível a 13 de maio, né?
Aí a Bezerra de Menezes está esgotada, apesar de ter 8 vias de carro, 4 de cada lado, né? Então, como é que você faz? Não, tem que mudar, você tem que tirar esse carro. Como é que a gente tira esse carro? Né? Vamos dificultar o acesso. Uma coisa que foi feita em São Paulo ainda nos anos 80, não por esse motivo, mas ou por esse motivo também, mas que foi bem interessante, é aquela coisa do rodízio de carros. Né? Um dia na semana, dependendo do número da sua placa, do número final da sua placa, você não poderia sair. Isso é uma estratégia interessante. Isso foi uma estratégia interessante. Por que não se adota isso? Né? Paralelamente, por que você não cria outras estratégias? Para que haja mesmo desinteresse, como a senhora colocou, para o sujeito a se achar o máximo, andar 2 quilômetros de carro, entendeu? E, Paris é uma cidade que está desde o ano 2000, está bem interessante lá o projeto dele, que é a cidade de 15 minutos, né? A gente está até tentando aqui com um aluno de graduação ver se a gente consegue fazer isso aqui com uma rua, né? Uma rua de 15 minutos aqui em Natal. Não sei se a gente vai conseguir, porque é graduação, então tem um nível de profundidade menor, mas a gente está com essa ideia, né, de fazer um projeto de TCC para ele, né, o TCC dele, né, ele construir pensando uma zona da onde ele mora, que ele vê extremamente problemática, né, e fazer com que aquilo ali vire uma cidade para pessoas de mobilidade ativa, né? Muda tudo. E Paris está fazendo muito isso, né? Está dificultando, por exemplo, pessoas que têm esses carros grandes, SUVs, né? Para ir no centro de Paris. Está aumentando o valor cobrado por estacionamento desses carros maiores, né? São os carros mais poluentes, que ocupam mais espaço, etc, etc, etc. Ou seja, a irracionalidade do uso de um meio de transporte, o carro individual, tão fantástico, né? Tão especial, né? Que diminuiu muito as distâncias do mundo, né? Então, por aí. Mais alguém? Professor, eu sou economista, não sou socióloga, não. Eu sou colega, eu Desculpa. sou colega. Eu sou uma economista diferenciada, vamos dizer assim. Porque os seus textos, professora, são todos de sociologia. Pois é uma escolha, porque a economia é uma ciência social, né? Uma ciência social Dependendo do aplicada. lado que se olhe para ela, né? Aí A gente está desse eu lado, né? sempre briguei muito com meus colegas que queriam só econometria, né? Eu entendo que a econometria é a mesma história do carro. O carro é legal, mas tem lá as suas dificuldades, né? Exatamente. Do mesmo jeito, a econometria, ela nos dá, assim, um monte de respostas, um monte de perspectivas diferentes, mas a gente precisa de mais do que isso para entender a vida, né? Então, a econometria, ela é boa se ela for um instrumento, se ela for o fim, não, né? E então eu reforcei o meu aprendizado mais assim voltado para as ciências sociais e para a sustentabilidade, né, que é o meu doutorado, né? Mas eu sou economista. Somos. Somos colegas, né? O Gil também, né? Somos Eu colegas também. economistas, mas eu acho que somos economistas com diferenças, né? A gente somos economistas que propõem um olhar mais humanizado do que a maioria dos colegas, né? A maioria da formação que hoje a economia tem. Né? Ainda bem, né? Ainda bem. Sim. Muito bom. Mas alguém, o Márcio, será que quer falar alguma coisa dentro da perspectiva da experiência dele, né? Não sei se estaria disponível. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? O professor Gil não está podendo falar muito, por isso que ele está caladinho, né? Mas com certeza teria Estaria contribuído. falando. Ele estaria falando. Muito bom, mas eu acho que foi muito rico a nossa troca, foi importante, está gravada, né? Está guardada para os demais escutarem quando puderem. Eu acho que é uma tarde muito gostosa da gente ter acesso à sua. Pronto, Gil está acompanhando, né? Ter acesso à sua pesquisa, às suas descobertas dentro dessa perspectiva, ver essa comparação mesmo, né, entre as quatro capitais tão importantes do Nordeste, para quem mora aqui em Fortaleza, para quem conhece as demais capitais, entender mais ou menos esse processo, eu acho muito importante o que tem acontecido, com toda a dificuldade, né, professor, mas é um processo e que bom que de algum jeito está se fazendo e assim vai sensibilizando e aos poucos. Aqui no nosso caso, começou com aquele prefeito
Roberto Cláudio, né? Cláudio, 2013. Isso, aí foram fazendo. Agora, para você ver como são as coisas, né? Ele fez isso, né? Começou, tem esse mérito, né, de ter começado as políticas, mas, ao mesmo tempo, ele foi o cara que fez a cidade para os carros, né? Ele transformou a cidade para os carros. Tudo dele era um viaduto, era uma, uma rodovia, uma coisa assim, né? Então, Fortaleza tem essa tradição, né, professora, de ser cidade para cá. Se a senhora voltar mais no tempo, o Juraci Magalhães, lá nos anos 90, rasgou a cidade toda, né, para carro, né? E assim, acaba que isso agrada, imagino, né, aos votantes, né, porque as pessoas, é como você diz, elas se acostumaram e são todas quase que direcionadas para essa cultura do carro. É outra coisa também que me chama a atenção, principalmente na Europa, porque você tem uma percepção, é a mesma, volta a dizer, a necessidade de uma cultura, né, uma cultura que se diferencia da nossa. Eles trabalham muito na questão do transporte coletivo. Eles dão toda a condição de você realmente se deslocar pelo transporte coletivo. Isso foi a coisa que eu assim, mais amei no tempo que eu estava na Espanha, porque nos permitia ir para qualquer lugar, ou você ia de trem, o trem urbano, ou você ia de metrô, ou você ia no ônibus. Você tem integração de modais, você pode pegar a bicicleta, guardar. Tem uma cidade bem interessante aqui no Brasil que tem também essa tradição de ciclomobilidade, que é a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu sempre vou citar Niterói, primeiro porque eu conheço, né, já pedalei bastante lá, e, bom, enfim, a gente consulta documentos, trabalhos acadêmicos, etc., e eles têm uma coisa que é muito fantástico lá, que é uma coisa parecida com a Europa, que é essa integração de modais. De tal forma que você pode chegar em um ponto, guarda a bicicleta, paga um valor muito pequeno, a prefeitura guarda a tua bicicleta, de lá você vai pegar a balsa, a barca, né, e vai para o rio, volta, então você pode, de lá deixa a bicicleta e pega o carro, então pega um ônibus. Faz muito isso lá em Niterói, é uma cidade bem interessante, né? Muito bacana. E assim, eu acho que a gente tem tantas chances de começar a moldar, principalmente as cidades médias, porque as grandes capitais é sempre mais difícil, né? Você tem já os vícios, digamos assim, né, dessa vida urbana, essa arquitetura hostil, essas várias questões que precisam ser superadas, mas a gente tem visto as cidades médias crescendo e a gente perdendo a oportunidade de desenhar essas cidades para a sustentabilidade, perdendo a oportunidade mesmo. Exato, exatamente. Natal encolheu, né? No último censo do IBGE, nós tínhamos 855, a gente perdeu 90 mil, 840 mil, agora está com 750, né? A cidade encolheu. E aí, quando você vai fazer a análise, né, por que ela encolheu? É porque os preços do solo urbano dispararam, portanto, o processo, Natal atualmente, falando de Natal, né? A gente costuma dizer aqui Natal, que Natal é Fortaleza dos anos 90. Né? A gente está com um delay aí de 20 anos, né? Era o que era Fortaleza de Juraci Magalhães, daquele negócio que a gente falou que já tem viaduto e túnel, né? É Natal hoje, Natal está nesse processo agora. Encolhe por quê? Encolhe porque o processo de especulação imobiliária aumentou muito na cidade e as pessoas migraram para uma cidade próxima aqui chamada Extremóis, que foi a segunda cidade do Brasil que mais cresceu em termos percentuais, né? Cidade próxima aqui. Aí você vai para um lugar, bar, restaurante, alguma coisa assim, tem um aqui próximo, volta e meia, eu vou lá, conversa com os rapazes lá que atendem, os atendentes, pessoa da limpeza lá, enfim, cozinheiro e tal. De 8 pessoas que trabalham nesse lugar, né? De 8 pessoas que trabalham nesse lugar, 6 moram nessa cidade, Extremóis, e 6 vêm de moto. Né? Então, cai nisso que alguém falou alguma coisa aqui. Né? Uma pergunta. Daniele. Você responde, Fábio? Sim, posso responder, Daniel. Tá sim. Como eu coloquei aqui na apresentação, não sei se você viu, pela lei, pela nossa lei brasileira, municípios com mais de 20 mil habitantes têm a obrigatoriedade de ter um plano de mobilidade cicloviária, de mobilidade ativa. A mobilidade ativa entendendo aquelas diversas categorias, né? O pedestre, né? Pessoa que anda na rua, a bicicleta, o patins, o cadeirante, né? Então, essas quatro modalidades são de mobilidade
questão de mobilidade ativa, né? E está na lei. Natal tem, essas 4 cidades que a gente analisou, obviamente, são cidades maiores, né? Essas 4 cidades, elas têm, né? Agora, o que acontece? Nem todas as cidades têm, né, mais de 20 mil habitantes, e tampouco é fiscalizado, né? Isso daí. Uma das formas, Daniela, se você quer saber que eu penso que poderia ser feito, seria condicionar algumas transferências, né, entre entes da federação, tipo o governo federal, o governo estadual para as municipalidades, seria você condicionar, como o Ceará tem isso, né, professora, a senhora pode falar melhor do que eu, o Ceará tem algumas, o governo do Ceará, ele repassa uma parte do orçamento para a educação, salvo engano, que é aquele mínimo lá constitucional. Se a prefeitura mostrar alguns indicadores, inclusive indicadores socioambientais, né, aí o governo do estado pode repassar um pouquinho mais do orçamento, não é, professor? Então, uma das formas que eu penso que poderia fazer, estimular, né, ou, entre aspas, né, obrigar, não sei se essa é a melhor palavra, mas com que as municipalidades tivessem o plano cicloviário, cidades com mais de 20 mil habitantes, já que está na lei, peça da lei, seria condicionar o envio de algumas, né, fontes de orçamento, né, para eles. Né? Essa questão do orçamento, você tocou numa coisa super importante, porque as cidades, de um modo geral, elas desperdiçam oportunidades com o orçamento, porque não conhecem, porque não se interessam, porque não tem pessoal preparado. Eu digo muito isso para os nossos estudantes, tanto da graduação quanto do mestrado. Vocês têm um campo aberto no mundo, né, que é um profissional preparado, não só naquela teoria da política pública, mas em toda essa percepção do mundo, como é que o mundo está se transformando e como é que a gente pode aproveitar essas oportunidades. Né? Por exemplo, Fortaleza, hoje ela está adaptando o orçamento aos ODS, no sentido de que cada área vai ter que dizer o que é que está fazendo para alcançar os ODS, dependendo do ODS que seja pertinente. Né? Então, essa transformação é interessante porque abre espaço para você ter uma consciência maior sobre a sustentabilidade e o que você pode alcançar a partir dela, inclusive recursos federais e internacionais. Né? E aí a maioria dos municípios, eles perdem essa oportunidade porque não conhecem essas possibilidades, não tem gente preparada, e deixam de utilizar o orçamento que eles poderiam ter direito, com certeza. Né? Então, é um caminho muito interessante o que você aponta. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, professora, que a gente está conversando para fazer um projeto, né? O professor Bertolino Souza, ele é da UERN, né, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no campus lá de Pau dos Ferros, né, que fica lá no outro lado do estado, né? E aí, o que acontece? Tem várias pequenas cidades de menos de 20 mil habitantes, né, que não tem necessidade de fazer um projeto cicloviário, etc. Não é solicitado. Mas tem um fluxo muito grande de bicicleta nas BRs e nas vias estaduais, né, justamente porque as pessoas vão trabalhar de um lugar para 10, 15 quilômetros, você pega uma bicicleta, você vai trabalhar, você mora numa cidade, vai trabalhar em outra, né? E você tem muitos acidentes nisso daí, né? E aí a gente tá tentando construir algo no sentido de, primeiro, entender, diagnosticar isso, entender, e tentar trazer alguma alternativa, né, para os municípios, né, porque você tem muitos acidentes, né? E, no caso, seria a otimização do orçamento municipal, através de buscar, por exemplo, se você tem um pool de municípios, né, aí são ideias que a gente vai jogando, né, você tem um pool de municípios, ele poderia ter um bom plano de cicloestruturas entre cidades próximas, né, no raio de 50 quilômetros, por exemplo, que dá 3, 4 cidades, e aí tentar captar fundo no Banco Mundial, por exemplo. O Banco Mundial tem possibilidades a partir disso daí. Esse TDP que eu coloquei aqui, numa citação lá no final, ele financia projetos de ciclomobilidade, né, em alguns países do mundo. Né? Agora precisa saber o que você quer com isso, né? Como é que você quer fazer essa mobilidade? São estruturas como essas novas aqui de Natal, que estão sendo feitas, né, que você não tem a pesquisa de origem e destino, que isso é fundamental para você abrir uma cicloestrutura, e você constrói ela onde você não tem fluxo de bicicleta, fluxo de ciclistas. Né? Então, você não vai liberar dinheiro para você nisso. Não vai. Não tem como. Né? Muito bom. Eu acho que a gente passou por vários pontos importantíssimos, professor Fábio.
Márcio. Márcio está colocando alguma coisa aqui. Ele está falando da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deve ser 2012. É 2012, sim, Márcio. Então, Márcio, como cobrar? Isso até se aciona o Ministério Público, mas sabe aquela morosidade? O que eu percebo é uma morosidade. Em 2020, ainda na pandemia, antes da pandemia, a Prefeitura de Natal já tinha anunciado, né, falando aqui de Natal, que você é daqui, já tinha anunciado que tinha liberado, que estava esperando ser liberado 6 milhões de reais para fazer cicloestrutura lá da Zona Norte, aquela lá da Itapetinga, e essas estão construídas aqui no bairro de Petrópolis, você sabe muito bem, né? Efetivamente fez a cicloestrutura aqui no bairro de Petrópolis. Mas é aquilo que está conversando aqui, a gente conversa, que você conversa lá na Cine e tal, aí não tem fluxo de ciclista ali. Ali você não tem registros, apesar da subnotificação, ali você não tem registros de sinistros envolvendo acidentes de carro, envolvendo bicicleta e ciclista na rua Trairi, na rua Potengi, onde tem um monte de ciclovias aqui em Natal, né? Você não tem. Então, até faz, mas a questão é aí, professor, é uma coisa que a gente dá muito aula para os nossos alunos, né? Vocês aí no mestrado, a gente aqui já na graduação. Cadê a gestão participativa? Né? Para o pensar conjunto disso daí, né? Cadê a universidade sendo chamada também para debater essas questões? Não, vai fazer e faz, e é por isso que a gente, no nosso artigo, a gente chegou a essa conclusão, o José e o Bertolino, né, os dois professores, é que o que tem aqui em Natal, como também tem no Recife, como também tem em João Pessoa, em Fortaleza também, né, mas aqui eu vejo isso mais forte, porque nós somos Fortaleza 20 anos atrás, né, como eu conheço Fortaleza de mais de 20 anos, né, a gente via isso, né, nós estamos passando por um processo de empresariamento urbano brutal na cidade de Natal, né? E aí que está. Aí tem o plano cicloviário, que é o de 2018, muito bem construído, está lá, é uma peça, é um documento. As ações, por exemplo, professora e demais colegas, as ações que a prefeitura faz aqui, ciclo Natal. Márcia sabe perfeitamente o que é o ciclo Natal. É um domingo à tarde, final de tarde, bonito, aí chama a galera, vamos fazer um passeiozinho ciclista, faz um passeiozinho de 3, 4, 5 quilômetros, vamos, todo mundo pedalou. Você não vai gerar uma cultura de ciclomobilidade a partir daí. E nos outros dias da semana, sem você ter um apoio nenhum, sem você ter um apoio oficial estatal, né, da prefeitura. Eu estou falando de prefeitura, mas também posso falar do governo do estado, né? Cadê a segurança? Cadê a inteligência? Você tem um mercado paralelo fortíssimo de bicicletas roubadas, né? Cadê o governo do estado para fazer uma inteligência para tentar coibir esse tipo de comércio? Então, são muitas questões que a gente coloca, Márcio, no meu entendimento, amigo, que traduzindo e reduzindo tudo, está faltando o quê? Gestão. Eu não sei se você teve, Márcio, eu tive um mês atrás, mais ou menos, teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Natal, viu, professor Sueli e demais colegas, onde o vice-secretário da Secretaria de Transporte e de Transporte Público da cidade, FTTU, Trânsito e Transporte Público da cidade, falou que uma das formas de aumentar a quantidade de cicloestruturas, né, era tirar as árvores dos canteiros centrais da cidade de Natal e fazer ciclovia. Então, quando o senhor desse que está nesse cargo, ele fala uma coisa dessa para umas 50, 60, 70 pessoas, que estão no auditório estava cheio, aí você não tem mais diálogo, não há mais possibilidade de diálogo, né? Não tem mais, né? Fechar uma mão de um carro para colocar a bicicleta, não, mas tirar as árvores, não, porque as árvores estão caindo, são agaropas, são antigas, não há condições, não tem condições, né? Impressionante. Não, e aí a gente encontra muitos gestores que pensam assim, né? Que acham que a solução, que a árvore atrapalha, que está só sujando, e coisas desse tipo, né? Assim, infelizmente. Fabiana Sim, também fez uma pergunta sim, aí. Fabiana, existe. Lá em Recife tem um Amiciclo, que é um movimento extremamente forte, né? Começa por Recife, Amiciclo, né? Eles são barulhentos, são muito bons nisso. Aqui em Natal, numa escala menor, mas também importante, nós temos a CIR, do qual o Márcio faz parte, né? Que é um movimento que está por aí e tal, enfim, está tentando de uma forma ou de outra. Eu tenho algumas críticas, mas eu também reconheço o papel importante da CIR aqui em Natal, né? No sentido de fazer alguns movimentos, né? Para chamar mesmo a atenção do público,
né? Aí em Fortaleza agora me fugiu o nome, mas também tem um movimento aí em Fortaleza de ciclistas que é, eu acho, salvo engano, ou é no Benfica, no bairro de Fátima. É um movimento de ciclistas aí em Fortaleza, agora me fugiu o nome, mas tem, né? Eu também não estou lembrando o nome, mas é antigo, um pessoal que É, faz tempo que luta mesmo. é antigo. João Pessoa, eu ainda não me aproximei desse pessoal, né? João Pessoa certamente tem, mas eu não me aproximei, né? A questão dos movimentos sociais, você já deve ter ouvido falar no movimento Massa Crítica, não sei se vocês já ouviram falar. Isso começa em 1992. Como é que dá? As pessoas ainda estão todas vivas, né? Como é que acontece isso? Né? Alguém é atropelado, né, numa rua de Los Angeles, né? São Francisco, desculpa, em São Francisco, alguém atropelado, aí 5 amigos se reúnem, porra, vamos agora todo dia protestar, pedalar na rua e mostrar que a gente tem que aparecer na cidade. Só que o movimento, em 1992, né, o movimento começou a ganhar corpo, né, movimento social mesmo, né, desconexo, sem liderança, sem nada, e de repente começou a virar uma coisa maior e era cada terça-feira à noite e começava a vir muita gente. De tal forma que começou a desagradar, digamos assim, usar uma palavra desse tipo, desagradar a polícia, né, porque a polícia não queria desordem no trânsito, né, o trânsito é o quê? Bicicletas na rua. E aí virou esse movimento massa crítica, né, que tem em vários lugares. Aqui em Natal, por exemplo, o pessoal do Márcio, né, o pessoal faz uma massa crítica aqui em Natal. Eles saem algumas vezes para reivindicar direitos, reivindicar espaço na cidade, né, e enfim, mas tem vários movimentos. São Paulo tem um movimento muito forte, massa crítica também. Rio de Janeiro também tem, que eu conheço, já estive perto lá do pessoal, né. Ah, tá joia, Márcio, legal, cara. E vamos pedalar, né, Márcio? Vamos pedalar depois, né? Voltar aos Que é o que pedais aí. importa. Um abraço, Mas, cara. Fábio, assim, só ressaltar uma coisa importante que você falou. Márcio, muito obrigada, viu, pela sua presença. Ok, eu agradeço terem permitido a minha participação e bom trabalho para vocês todos aí. Também, meu querido. Obrigada, um abração. Até a próxima aí. Bom pedal. Obrigado. Bom pedal. Viu, Fábio, você falando, uma coisa assim também que é legal para a gente ressaltar é a intersetorialidade das políticas, né? A política, ela nunca é isolada de outras políticas, nem de outras ações. Por exemplo, você falando da questão do roubo de bicicletas, isso tem a ver com a questão da violência urbana, né? Então, encontrar o espaço para o pedal e o outro lá fala que derrubar árvores. Então, tem muitas coisas que se perpassam que, para uma política ter mesmo sucesso, a gente precisa pensar nesse todo. Né? Uma integrada, né? Política integrada. Que é assim, a gênese do desenvolvimento sustentável, aquele que a gente acredita, né? Que ele é voltado para todas as dimensões da vida, que todas as dimensões têm que ser consideradas para realmente a gente alcançar esse patamar ideal dentro de um território. E as pessoas, elas não são preparadas para pensar assim, a gente é preparado, inclusive na escola, na educação, para pensar nas caixinhas, né? Então, a gente tem todo esse processo também, e aí passa por aquilo que a gente já falou, da cultura, da mudança, da transformação, de uma percepção de vida que permita que a população compreenda e, a partir daí, reivindique as mudanças. Né? Exato. Mas é aquela coisa, quando você está imerso numa cultura, a cultura difícil, muito carro, difícil. Aí você encontra todas as facilidades possíveis para sair no seu carro e todas as dificuldades possíveis para sair na sua bicicleta. Então, não é nem que você goste de carro, você é meio que obrigado a ir de carro, entendeu? Tem que ser muito teimoso como você, né, Fábio? Muito teimoso, como eu, como vários colegas nossos aqui, né? Mas isso é uma pergunta norteadora do nosso projeto de pesquisa aqui. Perfeito. O que faz o sujeito se dispor a sair na bicicleta? Perfeito, muito bom. Eu acho, assim, eu já sou fã de você, e aí a sua pesquisa é muito bacana. Obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de conhecer mais detalhes, foi muito bom. Então, assim, se ninguém mais tiver nenhuma questão, eu acho que a gente pode ir encerrando, né, professor Fábio? Mas agradecendo demais e esperando pela oportunidade de tê-lo aqui presencialmente, de outro momento, como a gente teve no encontro lá, que ocorreu no fim do ano, né? Isso. Então, quero agradecer e já dizer da nossa satisfação e da nossa vontade de tê-lo
outras vezes aqui com a gente, nas bancas, com certeza, né? Sim. Então, muito obrigada. Eu que agradeço bastante, né, as pessoas que ficaram aqui, que estiveram desde o começo, né, agradecer demais a senhora, ao Gil, né, e estamos disponíveis. Me mande depois o vídeo que eu posso colocar no nosso Sim. canal lá do Semapa, tá bom, professor? Então, super agradeço uma vez mais, estou sempre disponível, vocês também, a gente também está sempre tentando perturbar vocês, dar trabalho para vocês, né? Estamos aqui à disposição. Gente, né? Estamos à disposição. A gente se encontra novamente, né? Em Com algum certeza. momento. Um Muito abraço grande obrigada. para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada a você e a todo mundo que Tchau, está por pessoal. Um aqui. abraço. Tchau, Gil. Um Tchau, abração. Gil. Tchau, todo mundo.